Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje estou aqui para fazer um devocional sobre as características da Igreja Vitoriosa. Esse texto foi escrito pelo pastor Leandro Ferreira para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como sempre, gosto de deixar bem claro, quem escreveu o texto foi o pastor Leandro Ferreira. Eu não escrevi, não sou teóloga, só sou uma amante da palavra de Deus. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto de referência, que está lá em Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Vou ler o texto do pastor Leandro Ferreira e juntinhos nós vamos discutir aqui o que foi que eu entendi, né? Vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi e espero que a gente possa aprender juntos, tá bom? Quero sempre lembrar que o importante não é o que eu digo e não é o que está escrito no texto do pastor. O importante é a palavra de Deus. Então, isto esclarecido, vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos ter as características da igreja que o Senhor ama, que o Senhor abençoa. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto está em Apocalipse, versículos 2, de 1 a 7. Bom, aqui vai se falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que ficava num lugar de muita idolatria, né? Não era mole não morar em Éfeso, que dirá ser cristão lá, né? Então, escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu quem são os mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que o início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Bom, irmãos, então o pastor Leandro Ferreira aqui vai falar sobre as características de uma igreja vitoriosa e ele escolheu o versículo 3 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Bem, a gente vive numa sociedade onde não pode ter derrotados, né? Aqui na nossa sociedade, todo mundo tem que ser vitorioso, todo mundo tem que ser legal, bonito, inteligente, apenas o máximo, né? A gente tem que ser tá se achando o máximo. E não é fácil, né, viver nesse tipo de sociedade. Para muitos vencer, conseguir coisas materiais, tipo ter um carro legal, uma casa bacana, ter um certo tipo de sucesso, ou cantar, ou sei lá, ser um ator importante, ou ser um gerente importante, tem condições de fazer coisas estéticas, né? Tudo isso aí, para muitas pessoas, chama-se vitória. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é para você ser vitorioso? Então, o que é para a igreja de Cristo ser vitoriosa? Então, aqui, né, a gente não está falando do templo. Nós estamos falando daquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador, se renderam aos pés da cruz, independente da religião, da raça, da idade, enfim, de qualquer coisa. São pessoas a quem o Senhor Jesus resgatou e que agora fazem parte da igreja de Cristo. Então, é desta igreja que nós estamos falando. Então, a carta aqui
de Apocalipse, que foi enviada aos cristãos de Éfeso, vai nos ensinar o quê? 4 características de uma igreja vitoriosa. Através dessas 4 coisas aqui que vão ser ditas, a gente vai ter ideia do que é uma igreja vitoriosa. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você, estou falando de mim, né? Porque a igreja de Cristo é formada de pessoas. Não é uma coisa assim, etérea, que ninguém sabe onde está, sei lá, 1000 coisas. Não, não é nada disso. É uma coisa bem concreta, bem objetiva. A igreja de Cristo é formada por cristãos. É formada por pessoas como eu e como o irmão e a irmã aí que está me ouvindo, tá certo? Então, a primeira coisa que uma igreja de Cristo tem que ter para ser vitoriosa é examinar se tudo que é apresentado provém de Deus. Então, lembra lá, eu gosto muito desse versículo lá em Atos 17:11. Eu vou ler para os irmãos não precisar perder tempo, né? Atos 17:11. Diz assim, ó. Os judeus que moravam na Bereia tinham a mente mais aberta que os da Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias eles examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Olha só. Então, essas pessoas de Bereia, os bereanos, eles não ficavam de chapéu atolado, né? Ah, não é porque o pastor Paulo, o pastor Silas estão falando lá, ó, que tá tudo certo. Não. A gente tem que ir o quê, ó? Checar aqui na palavra. Por isso que a pessoa que diz assim, eu não leio a Bíblia, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu cuido dos meus filhos, eu cuido dos meus netos, eu levanto muito cedo. Isso tudo, irmãos, é uma desculpa para você não ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Você tem que estabelecer prioridade. Então, como que você vai examinar se tudo que lhe é dito na TV, no rádio, na igreja, o irmão, se o que eu estou dizendo é verdade, ó, na palavra. Então, o corpo de Cristo precisa ter fidelidade na doutrina, fidelidade doutrinária. A igreja de Éfeso fazia assim, colocava à prova falsos profetas e falsas doutrinas. Quando a comunidade cristã confere tudo à luz da palavra de Deus, ela está sendo vencedora. Então, nós temos que fazer parte de comungar, de ter comunhão com irmãos que colocam como os efésios faziam. Ó, vamos ver se isso aí é falso profeta, se é falsa doutrina, se nós vamos adotar isso. O mundo está pensando assim. Vamos fazer igual ao mundo para que a nossa igreja siga adiante. Não, tem que, ó, checar aqui. Outra coisa que a igreja também precisa ser é perseverante, né? Eu até separei aqui um versículo de Hebreus 10, que eu gosto muito também, que é 10:36, que diz assim, ó, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, a gente tem que ser perseverante, mas a gente só vai saber isso se ler a palavra. Então, a igreja de Jesus Cristo tem que perseverar no viver cristão. Diante das lutas, das tentações, das perseguições, a gente não pode desanimar e nem desistir, ó. Força na peruca. Os discípulos têm de manter sua fé firmada no seu Salvador. Então, a igreja precisa ter resiliência, resistência, perseverança, fincar o pé mesmo ali, ó. Não abrir mão de esperar as coisas que o Senhor tem prometido, não abrir mão da sua doutrina, não abrir mão da sua fé, não abrir mão de crer que Jesus Cristo está conosco todos os dias da nossa vida, se formos obedientes. Outra coisa que é necessário que a igreja faça é trabalhar incansavelmente para o Senhor. A gente tem que trabalhar sem cessar. Isso é uma característica da igreja vitoriosa, triunfante. Então, o pessoal lá da igreja de Éfeso foi elogiado por Jesus. Por quê? Eles não se cansavam de fazer a obra de Deus, ó. Sempre fazendo alguma coisa. Ou pelos pobres, ou orando, ou pregando, ou, enfim, trabalhando sempre para o Senhor. Então, a gente não pode desistir nunca. E tem que ter em mente assim, que nada do que a gente faz é o suficiente. A gente tem que trabalhar sempre mais e mais e mais para Jesus e para servir o próximo, porque é para isso que nós somos chamados, né?
O Senhor nos resgatou, nos salvou para servi-lo e servir ao próximo. Então, a gente tem, ó, muita coisa ainda para ser feita, tá? E outra coisa que é fundamental é que a gente tem que viver aquele amor que a gente tinha no princípio, né? Eu me lembro que assim que eu me converti, eu louvava a Deus a todo tempo, eu falava da palavra de Jesus a todo momento, eu era até chata demais. Então é desse amor que a palavra está falando, né? Aquele que transborda, que a gente não consegue deixar de falar. Então a gente não pode ser agente secreto de Jesus. Nós temos que viver. O amor é uma característica que a gente vai encontrando no texto, né? O único problema apontado pelos professores na carta é que eles deixaram o primeiro amor. Eles não viram mais com aquele fervor da vida cristã, aquela intensidade, aquilo que movia para que eles seguissem adiante, né? Então, a igreja de hoje tem como fundamental, interativo, não pode deixar falar, viver o primeiro amor cristão. Porque isso nos impulsiona para sermos melhor, para ler mais a palavra, para termos coragem de orar, jejuar, de seguir em frente e falar do amor de Deus para todas as pessoas. Bem, então, só para relembrar, quais são as características aqui apontadas em Apocalipse 2, de 1 a 7, de uma igreja, ó, vitoriosa? Então, examinar se tudo provém de Deus, perseverar no viver cristão, trabalhar incansavelmente para o Senhor e viver o primeiro amor, tá bem? Nosso manancial termina assim: como membro da igreja que examine tudo, persevere, trabalhe incansavelmente e viva o primeiro amor. Bom, meus irmãos queridos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço, ó, de ursa, lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém, e lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.